Bom, vamos seguindo com o vídeo, porque tem muita informação. Falando em impressionante, quem está impressionado com o atual momento, né, é o técnico Pedro Emanuel. Chegou há pouco tempo, tem apenas 5 jogos, né, sob o comando do Vasco da Gama, um recorte muito pequeno para avaliar o trabalho do técnico, mas um recorte que é capaz de fornecer alguns indícios para nós, torcedores, do que poderá acontecer no Vasco nestes próximos meses de trabalho, já que ele assinou um contrato com o Vasco até o final de 2027. E se podemos destacar um grande motivo, né, para vir aqui falar sobre o técnico Cruz Maltino, é a evolução defensiva, que hoje é algo nítido quando você senta para acompanhar uma partida do Vasco. Não à toa, pela primeira vez na temporada, o Vasco conseguiu terminar 2 partidas consecutivas sem sofrer gols. A última vez que isso aconteceu foi lá no ano passado, amigo torcedor Cruz Maltino, e agora o Pedro Emanuel, em pouco mais de 20 dias no comando do Vasco, consegue então ajudar a melhorar defensivamente a equipe. E não apenas melhorar defensivamente, pois o próprio Pedro Emanuel deixou muito bem claro que quando chegou ao Vasco percebeu no elenco Cruz Maltino uma preparação física muito abaixo, ou seja, né, ele percebeu que o elenco estava baixo fisicamente e fez com que o seu corpo técnico, né, a sua comissão técnica, os seus preparadores físicos que vieram com ele de Portugal, trabalhassem muito nesse sentido, de recolocar o elenco Cruz Maltino num bom nível físico. E nós estamos vendo isso. Vasco, não à toa, terminou o clássico com mais posse de bola do que o Fluminense, limitou o rival a apenas 2 finalizações no gol, liderou, né, a partida em desarmes. Então, são números, né, são dados muito voltados para essa parte física. O Vasco com mais posse, o Vasco com mais desarmes, o Vasco deixando pouco espaço para o Fluminense, um retorno legal do Jair, um Paulo Henrique que está voltando a desempenhar. Amigo, sem dúvida nenhuma, tudo isso tem o dedo do novo técnico do Vasco da Gama, que mais do que nunca esperamos que faça, né, um bom trabalho por aqui. Reforços chegarão em breve, isso sem dúvida ajudará muito o novo técnico a desenvolver ainda mais o seu trabalho no Vasco da Gama. Estamos falando de um Santiago Sousa que está fechado, de um Facundo Colídio que está praticamente fechado também, muito bem encaminhada a situação do profissional. Então, amigo torcedor Cruz Maltino, é bom a chegada, será boa a chegada desses jogadores, né, para que sem dúvida nenhuma o Pedro Emanuel consiga desenvolver ainda mais o seu trabalho no comando técnico da equipe. Então bora começar o vídeo de hoje falando sobre essa partida de amanhã, né? Amanhã tem Vasco e Fluminense pela Copa do Brasil. Lembrando que o jogo será às 9h30 da noite, horário de Brasília, né? Aquele famoso e tradicional horário de quarta-feira, né? Uma partida, né, muito importante. É óbvio que tanto para o Vasco quanto para o Fluminense, né? Mas lembrando que o Fluminense hoje está muito bem no Campeonato Brasileiro, já está na fase, né, de oitavas de final aí da Copa Libertadores da América. E o Vasco, meu amigo, o Vasco está numa situação complicada no Brasileirão, na zona do rebaixamento, quase não passa para a próxima fase da Sul-Americana, e o Vasco entrou como franco atirador nessas oitavas de final da Copa do Brasil. Tava todo mundo cravando que o Fluminense ia passar pelo Vasco com a mão nas costas, sem dor de cabeça, muita gente achando que já no primeiro jogo o Fluminense ia definir a classificação, né, sem muitos problemas. E o que a gente viu na primeira partida foi um jogo muito disputado, um jogo parelho, um jogo muito físico, que o Fluminense não teve tanta vantagem assim, muito pelo contrário, né? Acho que as duas equipes tiveram aí chances de gol e o resultado mais justo realmente foi o empate. Para o jogo de amanhã, do lado do Fluminense, o Fluminense vai de novo ter 2 desfalques de peso: o zagueiro Thiago Silva e o zagueiro Freitas, fora da partida, não poderão enfrentar o Vasco da Gama. E do lado do Vasco, um reforço de peso, o nosso melhor jogador na temporada até agora e o nosso capitão, Thiago Mendes, volta aí ao time titular, né, para poder, ao lado do Jair, comandar esse meio de campo. Eu acho que o restante do time deve ser mantido. Acho que a única mudança vai ser a entrada do Thiago Mendes na vaga do Ramon Rick, né? A tendência é que o time que vai a campo amanhã deva ser o Léo Jardim no gol, PH e Cuiabano, que foi muito criticado, mas ainda assim é o melhor lateral esquerdo que nós temos no elenco hoje, então deve ser ali o titular amanhã. A dupla de zaga que vem bem, que vem melhorando, que vem sem sofrer gols há 2 partidas, o Cuesta e o Robert Renan. Meio de campo, eu acredito, e eu iria com esse meio de campo com 3 jogadores experientes, que é o
o Thiago Mendes, o Jair e o Tietê. Eu vejo muita gente está reclamando, vai manter o Tietê. Eu acho que esse jogo de amanhã é um jogo para o Tietê jogar sim. Eu acho que botar o Ramon Henrique amanhã é um risco, né? Eu acho que é um risco desnecessário, até porque o menino sentiu a pressão nessa última partida. Então, por mais que o Tietê não seja o jogador que a gente quer ver ali como titular, eu acho que para essa partida de amanhã talvez seja importante mantê-lo ali entre os titulares. É um cara que é campeão, é um cara que é rodado, é experiente e não vai sentir a pressão. Então eu acho que é melhor fazer esse meio de campo aí com esses três atletas que são muito experientes, muito vitoriosos, né? Que é o Jair, o Thiago Mendes e o Tietê. E lá na frente a gente deve ir de Carlos Andrés Gomes, o Adson, que vem muito mal, mas não tem reserva, né? Não tem um jogador que possa substituir. E o David, meu amigo, o Vasco não tem aí outra opção a não ser o David. O Spinelli tá muito mal, o Brenner pior ainda, e o David, pelo menos, é aquele cara que vai brigar, vai ter a parte física, vai brigar nas bolas aéreas. Então o ideal realmente seja manter o DVD, né, o David aí no comando do ataque para a partida de amanhã. Eu tô achando que vai ser um bom jogo, né? Já tem aí mais de 45 mil ingressos vendidos. Eu tô confiante, tô acreditando. A gente tem um baita goleiro. Se a partida for para os pênaltis, como foi ano passado, o Vasco tem condições de passar e, se possível, vamos decidir aí dentro dos 90 minutos com uma grande vitória que vai trazer muita moral, né? Querendo ou não, uma vitória amanhã, uma passagem para as quartas de final, o vascaíno vai acreditar, né, que com a chegada dos reforços que vão chegar nas próximas semanas, o Vasco tem tudo aí para poder conseguir sair da zona do rebaixamento no Campeonato Brasileiro e continuar indo à frente aí na Copa do Brasil e também na Copa Sul-Americana. E até falando, né, sobre reforço, sobre contratações, sobre chegadas, amigo torcedor Cruz Maltino, tem um nome que está aí se destacando muito, né, na MLS, que é o nome do Evander. Hoje veste a camisa do Cincinnati, clube do futebol norte-americano, e por lá o Evander vem fazendo chover. Inclusive nessa última rodada da MLS foi mais uma rodada de lindo gol do Evander, de assistências, um jogador que nessa temporada de 2026 no futebol norte-americano tem em 20 partidas 11 gols marcados e 11 assistências. Gente, é uma loucura o que o Evander faz vestindo a camisa do Cincinnati no futebol norte-americano. Um jogador que frequentemente aparece, né, na imprensa Cruz Maltina. Por exemplo, o Brenner foi companheiro do Evander no clube norte-americano lá no ano passado. E ele falou, né, quando chegou ao Vasco da Gama no início do ano, sobre essa parceria com o Evander, ele deixou muito bem claro. Ao ser perguntado ainda na entrevista coletiva dentro do CT Moacir Barbosa sobre o retorno do Evander, a possibilidade de ter o Evander de volta, ele disse, olha, o Evander tá louco para voltar, o Evander quer voltar para o Vasco. E ontem o Evander deu uma entrevista, amigo torcedor Cruz Maltino, ao pessoal do BTB Esportes. O Evander foi perguntado sobre o Vasco da Gama e um retorno ao futebol brasileiro. E abriu o jogo, falou sobre tudo. E eu trago as palavras dele para você. Se liga só. Acho que eu tô mais focado aqui, sabe? Eu tô mais focado em estar vivendo o momento que eu tô vivendo. Tô muito feliz, tô vivendo o melhor momento da minha carreira, posso dizer. E tô desempenhando bem. Acho que vai de fazer aqui, cumprir meu contrato e esperar para ver o que vai acontecer. Acho que tô mais focado em mim, eu esperar ficar pensando no futuro, esperar esquecer de pensar o que vai acontecer, né, no próximo momento. Acho que é mais focar agora mesmo no que eu venho fazendo, no que eu venho vivendo e daí sim depois decidir o que vai acontecer, mas no momento agora eu tô focado em querer, né, poder conquistar um título aqui na liga, poder, né, fazer o meu melhor pro Cincinnati e ao futuro a Deus pertence. Amigo torcedor vascaíno, então essas foram as palavras do Evander. Será que dá para ficar animado com a possibilidade de um retorno do jogador?